Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje vamos falar aqui do melhor momento para você adestrar o seu filhote. E não vou dar aquelas respostas, o melhor momento é agora, porque sim, existe um melhor momento e eu vou te explicar agora qual é o melhor momento. O melhor momento para você adestrar seu cão é entre os 60 e os 90 dias de idade. 60 e 120 dias de idade, perdão. Entre 60 e 120 dias de idade, ali é a melhor fase para você educar o seu cão. Mas eu vou te explicar o porquê dessa fase é melhor e também porque, uma vez que você passou por essa fase, o melhor momento é agora. Então fica até o final para você entender o que primeiro, o que que é o adestramento e por que que começar logo faz toda a diferença. Primeira coisa que você deve saber, que você deveria saber, é que o seu cão já está sendo adestrado, queira você ou não. Ah, mas como assim? Eu não faço nada com ele para adestrar, eu não ensino um comando. Não, você não precisa ensinar comando para o seu cão aprender algo. O seu cão está aprendendo o tempo todo. Hoje ele aprendeu alguma coisa, ontem ele aprendeu outra coisa. E, e a gente tem que lembrar também que o adestramento ele vai muito além de comandos. Adestramento, na minha concepção, é padronização de comportamento. Quando eu tenho padrões de comportamento que ao longo do tempo ele vai se consolidando, eu vou tendo um cão cada vez mais adestrado. Então, assim, vamos falar aqui de repetição de comportamento. Quanto mais um cachorro repete um determinado tipo de comportamento, mais ele vai repetir aquele determinado tipo de comportamento, seja ele qual for. E os nossos cães eles apresentam comportamento o tempo todo, o dia todo. Por exemplo, vamos dizer que eu deixe meu cachorro lá, o meu filhotinho lá no cercadinho dele, e ele começa a chorar. E ele vai lá, chora, 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 e todo dia ele chora, todo dia ele chora, todo dia ele chora, e aquele choro ele não tem fim, parece que ele vai aumentando e cada dia ele vai piorando, né, entre aspas, e ele vai repetindo aquele comportamento. Então, de alguma forma, pode ter certeza que eu estou ensinando o meu cão a gerar aquele tipo de comportamento, mesmo que de forma inadvertida. Eu estou fazendo com que ele chore mais, eu estou recompensando aquele comportamento. Enquanto ele mais ele repete aquele comportamento, mais ele consolida naquele comportamento. Então ele está sendo adestrado por mim, sem eu saber, e eu estou ensinando o meu cão a chorar. Tá? Isso acontece. Vou dar um exemplo aqui bem claro, que vai fazer todo sentido para vocês. Cheguei em casa, vem aquele meu filhote ali, vamos dizer, vai, 60 dias. Ele bonitinho, filhotinho, ele vai, pula em mim, né? Aquela coisinha, um filhotinho de pastor alemão, né? Vamos dizer, parece um lobinho, aquela orelhinha. Eu pego ele no colo, deixo ele me lamber. Oh, eu não vejo problema nenhum naquilo. Só que eu estou recompensando aquele comportamento dele pular em mim. Daqui a pouco aquele filhotinho, né, que com 60 dias ele está ali pesando seus 6, 8 quilos, daqui a pouco ele vai estar com 10, 15, 20, 40 quilos, né, que é o peso de um pastor alemão macho, adulto, e aquele mesmo comportamento dele pular em mim começa a ser um comportamento que não me é mais desejável. Só que eu ensinei aquele comportamento para o meu cão. E aqui eu estou falando de um exemplo de muito fácil compreensão. Né? Voltando ali para o exemplo do choro, o choro é a mesma coisa. O meu filhote chora, eu não preparo o ambiente dele da maneira correta, eu não manejo ele da maneira correta e muitas das vezes eu recompenso aquele choro. Nesse exemplo, como que eu recompenso? Ele chora, eu vou lá. Ele chora, eu pego ele no colo. Ele chora, eu solto ele. E ele aprende a se comunicar comigo através do choro. Então, toda vez que ele quer alguma coisa, ele começa a chorar. Então, eu estou adestrando o meu cão nesses dois exemplos a pular em mim e a chorar. Então, sim, o seu cão está sendo adestrado a todo momento. Então, por que, que é importante a gente começar a adestrar o quanto antes, independente da idade? É claro, eu vou explicar o porquê da fase dos 60 aos 120 dias é a melhor idade, ali, é o melhor período para você adestrar. Só que, se você já perdeu essa janela, não tem problema. Quanto antes você começar, melhor. Por quê? Porque, como eu falei, o filhote ou o cachorro, ele já está sendo adestrado por você, queira você ou não. O quanto antes você começar a aplicar da maneira correta, com a técnica correta, com o manejo correto, o que você quer que ele faça, mais rápido você vai parar, principalmente, de fomentar um comportamento que você não quer, né? Vai parar de fazer com que ele repita um comportamento que você não quer e vai induzir ele exatamente para o que você quer. Então, é, e o tempo vai fazendo com que o comportamento vai ficando mais sólido, vai ficando mais, né? Então vamos dizer, um cachorro de 6 anos de idade já, e ele apresenta um determinado tipo de comportamento desde sempre, e esse comportamento vai se intensificando. Com 6 anos de idade, ele já tem esse comportamento muito sólido.
É mais difícil adestrar um cão mais velho? Não, não é mais difícil. A técnica é a mesma, o manejo é o mesmo. Porém, pode ser que seja mais demorado. Imagina um cimento duro, né, consolidado ali, seco. Eu preciso dissolver aquilo e apresentar, sobrepor aquele comportamento com um novo padrão de comportamento, tá? É, um filhote, né? Vamos dizer, eu tenho um filhote aqui, eu perdi a janela de 60 a 120 dias. O meu filhote ali tem, sei lá, 6 meses de idade. Cara, tranquilo, seu filhote ainda tá com a massinha ainda tá fresca, ele ainda tá maleável, vai ser rápido, não vai demorar. E por que que essa fase entre os 60 e 120 dias é a fase mais importante? Primeiro, a gente não deve pegar um filhote antes de 45 dias, tá? Antes de 45 dias, de forma alguma, deveria ser proibido. Eu sei que em alguns casos de abandono, algum acidente com a mamãe dele, às vezes a gente não tem jeito, não tem o que fazer. E nesses casos, eu recomendo intensificar ainda mais a parte de adestramento dele, a parte de sensibilização ao barulho, isso tudo, tá? Mas vamos lá, 45 dias para trás não é o recomendável, a gente não deveria pegar um filhote com menos de 45 dias de idade. Eu recomendo 60 dias, porque a mamãe dele, entre zero, né, do momento que ele nasce até os 60 dias, ela vai fazer um processo de educação. Ela vai sociabilizar ele com outros cães, com a ninhada, ela vai aplicar as primeiras correções. E ninguém melhor que um cachorro para educar um cachorro. Então eu deixo essa primeira parte para a mamãe dele. Ela vai fazer um trabalho melhor do que eu faria, com certeza absoluta. Com 60 dias, é a fase ali que a gente chama do imprinting, quando eu estou imprimindo na cabeça do cachorro tudo que eu quero. Ele está ali uma esponja, né? Ele está ali um papel vazio, né? Uma folha em branco. E aí eu vou colocando no meu cão todo o comportamento que eu quero que ele tenha. E ele vai absorver isso tudo, principalmente a parte de sociabilizar o cachorro. E aqui, quando eu falo sociabilizar o cachorro, eu não estou falando que eu vou botar ele para interagir com tudo e com todos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele vai ser um cão que ele vai ficar indiferente a tudo e a todos. E quando eu falo tudo, é a barulho de carro, a barulho de ambulância, a barulho de moto, a fogos, a barulho de casa, porta, enfim. Tudo que você possa imaginar, essa fase dos 60 aos 120 dias, quando bem feita, o seu cão não vai ter problema com fogos, não vai ter medo de outros cães, não vai ter medo de pessoas, vai ser um cão seguro, tá? Então essa é a fase principal ali para você encorajar o teu cão para o meio que ele vai viver. Por exemplo, se é um cão urbano, pô, eventualmente eu tenho que fazer uma sensibilização com barulho, né? Barulho de carro, barulho de moto. Se é um cão lá no ambiente rural, eu tenho que sensibilizar ele para o que ele vai viver. De repente um cavalo que ele vai ver, uma vaca, alguns bichos ali, né? Ele precisa estar desensibilizado para isso. E essa fase de 60 a 120 dias é a melhor fase. Principalmente quando eu começo o adestramento, o processo de adestramento, não dando a oportunidade do meu cão, entre aspas, errar. Né? Quando eu falo entre aspas errar, é porque os cães não erram, eles agem como cão. Por exemplo, se eu solto um filhote aqui e eu dou um ossinho para ele vai lá e vai roer aquele ossinho. Para ele, tanto faz roer o ossinho ou roer o rodapé. Tanto faz, ele está roendo, ele está agindo como cachorro. Só que eu vou induzir ele a roer o que eu quero que ele roa e eu vou negativar o que eu não quero que ele roa. Então eu vou mostrando para ele tudo que ele deve fazer e não me preocupando em ficar corrigindo ele com tudo que eu não quero que ele faça, tá? Quando a gente tem ali um início de adestramento que eu não precise corrigir o meu cão, que eu só induza ele para ir para o certo e não mostro para ele a possibilidade da desobediência, o adestramento fica muito mais sólido, e principalmente nessa fase dos 60 a 120 dias. Mas, de novo, não quer dizer que você tenha um cachorro de 6 meses, 8 meses, que você não possa e não deva adestrar. Você pode e deve adestrar, e ele vai ficar super adestradinho sim, tá? Desde que você se dedique, desde que você aplique tudo que tem que aplicar. Então, se você quer saber mais como você pode adestrar o seu cão, filhote ou adulto, eu vou deixar o link aqui na descrição do De Bem com Filhote. O De Bem com Filhote, apesar dele carregar o nome filhote, de fato ele é um curso voltado para filhote, mas a diferença de um curso de filhote e um curso para um cão adulto é porque o curso de filhote ele acaba sendo mais completo, ele tem mais conteúdo ali de comportamentos característicos de filhote. Vamos dizer, tem um cão com 1 ano, meu cão já faz o xixi certinho, já faz no tapetinho, eu não preciso ter um cão ali, eu não preciso educar a higiene. Beleza, você vai chegar no curso, nessa parte da higiene, você vai pular. E você vai assistir tudo, exceto a parte da higiene, porque você já resolveu. Ou você pode assistir. De repente eu tenho uma coisa ou outra ali que possa melhorar ainda mais a taxa de acerto do teu cão, por exemplo.
Tá? Então ele vai atender tanto filhote quanto adulto. Nesse curso eu mostro todo o processo de educação do meu filhote Sancho, do momento que ele chegou aqui em casa até o momento que ele está completamente educado. Você vai ver tudo o que eu fiz. É um método desenvolvido por mim, que eu separo o adestramento em três etapas, que é a etapa de preparação, a etapa de educação, para que eles finalmente tenham uma vida inteirinha de liberdade.